Oi, meu nome é Bruno e eu gostaria de começar esse vídeo com a seguinte pergunta: quem sou eu? Para responder essa pergunta, eu decidi criar uma linha do tempo sobre tudo o que foi relevante na minha vida em um determinado ponto, porque eu gostaria de deixar claro para vocês, desde o começo, quais são os meus gostos e interesses. E vamos voltar lá atrás, em 2002, porque, acredite, foi nesse ano em que surgiu uma coisa muito importante na minha vida. E eu estou falando do Grupo Ruge. Como alguém que sempre assistiu o SBT, assistia tudo que passava no canal, eu me peguei acompanhando aquele reality, né, o Popstars, que foi aonde o Grupo Ruge surgiu, né, onde o Grupo Ruge foi criado. E quando finalmente o grupo ficou pronto, né, quando eles revelaram quem seria as Popstars, eu me peguei interessado nesse grupo. Então o Grupo Ruge foi muito presente na minha vida e ainda continua sendo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. O meu próximo interesse, eu não sei exatamente quando foi que surgiu, mas eu tô deduzindo que foi por volta de 2003, porque foi mais ou menos nessa época que eu conheci Harry Potter. You're a wizard, Harry. I'm a what? Eu me peguei um dia assistindo Harry Potter no SBT e eu gostei muito daquele filme. E eu me lembro muito bem que quando anunciaram a Câmara Secreta, né, Harry Potter e a Câmara Secreta, eu fiquei super ansioso pra assistir aquilo e, tipo, eu adorei, ainda é um dos meus filmes favoritos da saga. Eu acho que a Câmara Secreta ainda é o meu filme favorito de Harry Potter, mas foi por volta de 2003 que a saga Harry Potter entrou na minha vida. E também em 2003, 2004, eu me peguei numa fase em que eu gostava muito de filmes de cachorro. Eu não sei quando foi que isso começou, mas em certo ponto eu me via assistindo todos os filmes de cachorro que passavam na televisão. E eu acho que o meu filme favorito de todos que eu assisti era Spot, um cão da pesada. Ai. Sem brincadeira, eu assisti esse filme, sei lá, umas 15 vezes, isso quando eu era criança. Mesmo achando o filme bem ruimzinho pros padrões de hoje, eu gostava bastante. Mas eu não era fixado somente em cachorros. Eu tinha uma outra obsessão, que era as gêmeas Olsen. You see what I see? I don't know what you see, but what I see is me. I see me too. Eu assistia todos os filmes delas. Eu acredito que eu assisti todos os filmes que elas já fizeram. E o meu filme favorito delas, e eu acredito que talvez seja o meu filme favorito de todos os tempos, não me pergunte por quê, é No Pique de Nova York. That is not just a cherry Slurpee. I smell alcohol. Please don't freak. Or not. Eu acho que meu interesse por Nova York começou através desse filme, eu não tenho certeza, mas mais pra frente eu vou voltar nele, porque um outro interesse meu surgiu através desse filme. E se você me conhece, você deve saber o que é. Mas voltando um pouco no Grupo Ruge, elas foram a minha primeira referência musical. Era a única coisa que até o momento eu poderia dizer que eu realmente gostava, musicalmente falando. Mas isso mudou um pouco e o meu interesse por elas diminuiu de certa forma no momento em que um novo grupo entrou na minha vida. E é claro que eu estou falando do RBD. Sem brincadeira, vocês não fazem noção do quão fã eu era de Rebelde e RBD. Eu acredito que até hoje nenhuma outra coisa superou RBD e Rebelde na minha vida, porque mesmo eu sendo fã de outras coisas hoje em dia, eu acho que olhando pra trás, eu não sou tão fã de nada quanto eu era de RBD e Rebelde em 2006. Eu andava a cidade inteira caçando coisas da novela e do grupo pra comprar. Eu tinha uma coleção enorme de figurinhas e fotos e posters, álbuns de figurinha que inclusive eu completei, álbuns de chiclete que também eu completei, e sei lá quantos chicletes eu comprei pra conseguir as figurinhas, que era o que importava. Mas eu acho que até hoje eu não fui fã de outra coisa tão intensamente quanto eu fui de RBD. Eu me distanciei do grupo pelo simples motivo de que na minha cidade o grupo desapareceu. Acabou a novela, não demorou, sei lá, 6 meses e todo mundo tinha seguido em frente. E eu ainda acompanhei a Era Celestial, eu fui a única pessoa que acompanhou a Era Celestial.
RBD meio que saiu da minha vida num momento em que um novo grupo estava entrando. E eu estou falando do High School Musical. Eu acho que High School Musical entrou na minha vida no final de 2006 ou no começo de 2007. O segundo filme já estava quase saindo e eu finalmente assisti o primeiro, né? E no momento em que eu assisti o primeiro eu gostei até bastante, mas High School Musical realmente me pegou no segundo. Eu acho que na época ele era meu favorito. Hoje em dia eu gosto mais do 3, que na minha opinião é o mais bem produzido, que tem as melhores músicas. Agora, uma coisa que parece muito com High School Musical e que entrou na minha vida de uma forma totalmente aleatória foi Camp Rock. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Comprei esse DVD que era karaokê e eu precisava de alguma coisa pra cantar, né? Não tinha nada. Então eu achei Camp Rock um dia que era karaokê e eu comprei esse filme que eu nunca ouvi falar e quando eu percebi, Demi Lovato estava entrando na minha vida. Eu assisti esse filme várias vezes, obviamente por ter a função karaokê nele, né? Eu adorava, eu gosto mais do primeiro do que o segundo. Eu acho que o segundo filme ficou um pouco produzido demais. Things have changed at Camp Rock. Se High School Musical ficou melhor, com mais produção, eu não acho que aconteceu o mesmo com Camp Rock. Mas depois de Rouge, RBD, High School Musical e Camp Rock, o meu interesse por música mudou um pouco. Em 2008, eu me peguei ouvindo muita música eletrônica. Era a época do Summer Electro Hits, vocês devem conhecer. E eu tinha esses CDs e eu comecei a gostar de música eletrônica. Sim, tinha uma época que eu dizia que música eletrônica era o meu tipo de música favorita. Eu não me orgulho disso. Mas uma coisa muito boa surgiu dessa fase. Eu estou falando de Lady Gaga. Eu conheci a Lady Gaga através de um mix CD, né? Eu não gostava de todas as músicas do CD, obviamente, mas tinha essa mulher cantando uma música chamada Poker Face que chamou minha atenção, assim, de uma forma que me fez querer ir atrás pra saber quem cantava. Nesses CDs de músicas eletrônicas eu também acabei conhecendo a Britney Spears. Na verdade eu já conhecia a Britney Spears, né gente? Quem não ouviu falar de Britney Spears até 2008 provavelmente estava vivendo em outro planeta. Eu conheci a Britney Spears em 2005, eu tenho certeza disso, que foi quando ela lançou aquela música Do Something. Foi a primeira vez que eu associei o nome Britney Spears à pessoa. Mas em 2008 eu comecei a gostar muito dela por causa da música Circles. Depois de Circles eu fui conhecer Womanizer, Piece of Me e várias outras músicas que me fizeram apaixonar por ela. Eu também conheci em 2008 Katy Perry. Na verdade, a Katy Perry eu comecei a ouvir ela seriamente em 2009. Eu gostava muito da música Hot and Cold, que eu ouvia em todo lugar, mas a internet era um pouco difícil de encontrar quem você ouvia. Mas em 2009 eu fui atrás e descobri mais sobre a Katy Perry. Claro, 2010 chegou e fomos presenteados com aquela obra-prima chamada Teenage Dream, que continua sendo um dos melhores álbuns pop desse século. 2010 foi um ano muito importante mesmo pra Lady Gaga. Foi nesse ano que o meu interesse pela cantora realmente se expandiu. Comecei a ter acesso ao YouTube, então eu tava assistindo todos os clipes dela. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu morria de medo de Alejandro. Não me pergunte por quê, mas eu tinha muito medo daquele clipe, que hoje em dia eu considero icônico. E eu não tinha coragem de assistir ele sozinho, porque parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada, né? Mas é a realidade, eu tinha medo de Alejandro. Mas eu menti, eu sei sim por quê. Porque foi mais ou menos em 2010 que uma outra coisa surgiu na minha vida. Ter acesso à internet é uma coisa ótima, né, gente? Mas também traz certas coisas pra sua vida. E uma coisa que a internet me trouxe em 2010 foram os Illuminatis. Sim, isso estava em todo lugar, todo artista que eu conhecia era Illuminati. Nessa época eu passava várias horas no YouTube assistindo vídeos que afirmavam com toda certeza que ela era a besta do apocalipse. E claro, né, eu, uma pessoa ingênua de 14 anos,
ficava um pouco na dúvida se aquilo era verdade ou não, mas eu superei. Dorime, interrimo ad appare dorime. Mas eu superei. Se a Lady Gaga é ou não membro dos Illuminati, tudo que eu sei é que ela faz excelente música pop. Agora, também em 2010, uma outra coisa apareceu na minha vida, uma coisa que já tinha aparecido no passado, mas que dessa vez entrou de vez na minha vida, e estou falando do Simple Plan. O Simple Plan, voltando lá atrás, eu conheci ele no filme No Pique de Nova York. What is this? Juro pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar do Simple Plan fora desse filme. Um certo dia eu tava pesquisando bandas emos por um determinado motivo que não importa aqui agora, e eu descobri que Simple Plan existia, e que era uma banda real. Não era uma banda fictícia daquele filme que eu adorava quando criança. Então quando eu vi o nome Simple Plan nessa lista de bandas emos que eu tava procurando, eu fiquei tipo, eu conheço essa banda. Eu fui atrás e acabei me apaixonando por essa banda que está até hoje muito presente na minha vida. E o Simple Plan meio que causou uma virada no meu gosto musical. Porque eu conheci eles em 2010, mas eu me aprofundei muito mais na banda em 2011. E em 2011 o meu gosto musical mudou drasticamente. Eu fui do pop pro rock. Foi bom porque várias das bandas que eu conhecia naquela época continuam na minha vida ainda hoje em dia. Mas saindo de 2011 e indo pra 2012 eu acho que foi o meu auge do fanatismo pelo Simple Plan. Foi o ano que eu mais segui a banda e eu inclusive criei um fã-clube pra ela. Sim, eu tive fã-clube de banda. Isso aconteceu. Foi uma época muito divertida, mas também um pouco obsessiva. E indo para 2013, o meu interesse pelo Simple Plan ainda estava muito grande, mas eu mudei de novo de direção, porque em 2013 eu deixei as músicas que estavam até então muito presentes na minha vida para encontrar uma nova paixão, que são as séries. Na verdade, eu comecei a assistir séries seriamente em 2008. I'm Addison Shepherd. Shepherd? And you must be the woman who's been screwing my husband. Foi em 2013 que isso se intensificou. Eu comecei a assistir uma série atrás da outra e, tipo, até então eu assistia, sei lá, 10 séries. Hoje em dia eu assisto a 200, então olha só o contraste. E foi também em 2013 que eu larguei um pouco a televisão, né? Até 2013 eu ainda assistia novelas, eu gostava, não vou mentir. E a última novela que eu assisti foi Amor à Vida. Então, com as séries entrando na minha vida, as novelas saíram. Hoje em dia eu não assisto mais televisão. Foi também a época que eu parei um pouco de assistir filmes, porque em 2011 e 2012 eu assistia por semana, em média, 5 filmes. Se eu assistir um filme hoje por mês, é muito. Eu parei de assistir filmes e foquei mais em séries. E indo pra 2014, claro que séries não deixou de ser importante na minha vida, porque continua sendo. Mas 2014 eu acho que foi o ano da nostalgia. O tempo que passou não pode mais voltar. Eu voltei a ouvir Rebelde, eu voltei a ouvir Rouge e, enfim, foi um ano que se define pela nostalgia, na minha opinião. Agora, 2016 foi um ano um pouco diferente, porque foi o ano em que eu comecei a me interessar por política. O Senado caça o mandato de Dilma Rousseff, encerrando o processo de impeachment que durou quase 9 meses. Todo mundo lembra como 2016 foi um ano conturbado politicamente. Mas foi nesse ano, mais ou menos, que eu comecei a me interessar por política no mundo real. Donald Trump wins the presidency. Mesmo com tudo de ruim acontecendo no mundo, sei lá, política me fascina de uma forma bizarra. Mas 2016 foi um ano um pouco estranho, foi um ano que nada aconteceu, pra falar a verdade. Mas, na verdade, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o meu primeiro show do Simple Plan. Porque depois de, sei lá, 6 anos sendo fã da banda, eu finalmente consegui ir no meu primeiro show. Então eu fui no meu primeiro show do Simple Plan em 2016, foi bom, mas o show desse ano foi muito melhor. Agora, indo pra 2017, foi um ano que eu acho que foi o meu mais nostálgico, porque eu comecei a ouvir músicas dos anos 2000, tipo, o tempo todo. Eu não queria saber de nada novo, eu só queria ouvir músicas dos anos 2000, Linkin Park, Paramore,
Panic! At the Disco, Simple Plan e várias outras bandas e cantoras. E eu ouvi muitas músicas da década passada ou ano passado. Esse ano também marcou o retorno de um dos grupos que eu já mencionei nesse vídeo. Estou falando do Rouge, claro. E o grupo voltou com a sua integrante maravilhosa chamada Luciana, que era a minha favorita. E eu não estava acreditando naquilo que aquilo estava acontecendo, porque um outro retorno já havia acontecido e ela não participou. Então, tipo, todas as minhas esperanças de um retorno do grupo com a Luciana não existiam, pra falar a verdade. Quando aquilo aconteceu, eu surtei. Um show ia acontecer, né? Um show de comemoração de 15 anos do grupo no Rio de Janeiro. Claro que eu comprei um ingresso, né, gente? Porque é que isso nunca mais acontece. Mas infelizmente eu não consegui ir porque um imprevisto aconteceu e eu não pude ir nesse show que marcou o retorno do grupo. Claro que eu fiquei triste por não poder ir no show, mas no momento em que eu percebi que não ia dar pra eu ir, meio que já estava estabelecido de que elas poderiam fazer uma tour pelo país. E foi o que aconteceu. Esse ano elas começaram uma tour de celebração pelo país e eu fui no segundo show da turnê, que foi em Belo Horizonte. Eu acho que foi o melhor show que eu já fui, porque foi pura nostalgia e eu não tava conseguindo acreditar que eu tava ouvindo um anjo veio me falar e eu quero estar com você ao vivo e vários outros hits. Eu nunca tinha percebido que o Rouge tinha tantas músicas boas até eu ter ido naquele show, que foi maravilhoso. E como eu já disse, eu fui no show do Simple Plan esse ano de novo. Outro show de comemoração, né? Nesse caso do primeiro álbum, fazendo 15 anos também do primeiro álbum, e foi muito bom. Mas terminando 2018, que já tá quase acabando, né? Eu acho que esse ano se resume entre séries, música e política. Foram as coisas mais presentes na minha vida, pelo menos em 2018. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha mostrado um pouco dos meus interesses, que ele tenha dado melhor uma noção de quem sou eu, já que no futuro eu pretendo estar abordando algum desses assuntos aqui nesse canal. Eu tenho várias ideias para colocar em prática daqui pra frente e espero que nossos interesses sejam um pouco similares. Mas já dá pra deduzir que vai ter um pouco de tudo aqui. Mas diz aí quais são os seus interesses, se você gosta mais de séries do que de filmes, ou se você prefere música, me diz aí do que você é fã ou já foi fã. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, até a próxima. E PS, né, eu gravei esse vídeo num calor de 30 graus, num quarto fechado, com várias luzes ao meu lado, e eu estou suando pra caramba, gente. Espero que esse vídeo tenha dado certo, porque senão... socorro.